programa de hoje, nós vamos abordar a insegurança urbana. Para debater esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o especialista em segurança pública, Guilherme Mota. Muito boa noite, Guilherme. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, seja bem-vindo. De janeiro a outubro desse ano, já foram registrados mais de 3 mil roubos aqui em Manaus, enquanto que no ano passado foram mais de 2 mil, no mesmo período. Mas são números, Guilherme, bastante expressivos, mesmo em anos aí em que tivemos uma pandemia do novo coronavírus. Por que esses números nunca diminuem, só tendem a aumentarem? O que é muito preocupante. Na realidade, o problema da segurança pública, ele é muito mais complexo do que somente essa especificidade que você mencionou, de crimes. Na realidade, é um conjunto de coisas, um complexo de coisas, que vai desde mortes violentas até a letalidade policial, os crimes que ocorrem contra grupos minoritários, como crianças, adolescentes, mulheres, grupos LGBT, são as facções criminosas, o crime organizado, considerando que o Amazonas fica numa tríplice fronteira, e aqui é uma grande rota de tráfico, mas também é um investimento em segurança pública e também investimento nas prisões. E hoje, infelizmente, a gente sabe que a matrícula para a organização criminosa ela vai acontecer dentro da prisão. Então, esse investimento e o tipo de trabalho que é realizado dentro dos presídios, ele é deveras importante para tentar conter essa criminalidade. Mas, ao meu ver, o que é mais importante ainda, e não posso deixar de falar, é o investimento social em educação, serviços sociais, de uma forma geral, para satisfazer a necessidade das pessoas, no sentido delas sempre terem acesso a outras formas de vida do que a criminalidade. É uma cadeia de coisas que leva a esse cenário. Você citou a questão dos presídios. A gente vai completar agora 5 anos daquele massacre ali no Compage, e a gente vê hoje um crime organizado parece cada vez mais forte, com mais braços ainda, em outros estados do país. Como é que você analisa esse pós, de quase 5 anos depois daquele trágico incidente ou acidente, enfim, de que maneira as pessoas resolverem chamar, 5 anos depois, e o impacto que isso traz hoje na vida das pessoas comuns aqui na cidade? Bem colocado. O Amazonas, ele conta com mais ou menos 12 estabelecimentos voltados para contenção do crime, e nos últimos 5 anos foram mais de 12 rebeliões. Foram 12 rebeliões. E esse é um número alto. E isso demonstra um problema no sistema penitenciário, mas não é uma fragilidade, mas não é só no Amazonas, é no Brasil todo. Então, relatórios recentes do DEPEN, relatórios do Fórum de Segurança Pública demonstram que a população carcerária no Brasil, em todos os estados brasileiros, como o Amazonas é grande, existe déficit de vagas, isso é importantíssimo, porque, por exemplo, no Amazonas são mais de 3 mil déficits de vagas, então, quer dizer, acaba que as prisões ficam superlotadas, e que facilita esse tipo de situação. Mas é importantíssimo ter em mente que as principais vítimas, e talvez seja o lado mais cruel de todo esse aspecto prisional, é que a maioria das vítimas, conforme esses relatórios recentes, são pessoas negras, pobres e jovens, por incrível que pareça. Aí quando você vai ver a população carcerária, ela apresenta um mesmo quadro, pessoas no mesmo perfil. São pessoas sem acesso a outras oportunidades, são pessoas com ensino fundamental incompleto, com ensino médio incompleto, desempregadas, que vêm de famílias de renda baixa, com poucas oportunidades. E aí, para piorar, ainda a gente vê essa crueldade de serem jovens e grande maioria negros. Talvez no nosso estado não, porque a miscigenação não teve tantas pessoas afrodescendentes, mas no Brasil todo isso repercute. É sempre incômodo falar de segurança pública, Dante Nayandra, principalmente porque ela mexe com a rotina do cidadão. É incômodo para as forças de segurança que precisam atuar e se sentem pressionadas em relação a isso toda vez que se bate na tecla segurança pública. É incômodo para o cidadão que aos poucos vem perdendo o crédito pela segurança pública, já não enxerga a efetividade e resultado. Isso é muito grave. Mas em relação ao que o Guilherme está falando, eu queria ponderar um aspecto, que é a ocupação do Estado
Onde o Estado não ocupa o devido espaço que deveria ser ocupado por uma escola, por ações de esporte, o tráfico vai lá e ocupa. E tem feito isso efetivamente e muito bem, principalmente se falando em Manaus. E faz um recrutamento, né? Na verdade, vai preparando... É triste, Dante. Sabe por quê? Porque a criança, que na nossa época crescia e tinha no bombeiro, no policial, um herói, ela passa a crescer hoje nas periferias, acreditando que o herói é o traficante, porque é ele que supre as demandas daquela pequena comunidade na ausência do Estado. E isso é gravíssimo, porque quando se fala em prevenção, se a gente não ataca essa área, nós estamos condenando essas crianças a serem jovens do tráfico que morrem precocemente em idade que poderiam estar produzindo. A gente tem um caso, Amaral, só lembrando isso que você falou, é uma reportagem feita, inclusive, pela Joana Queiroz, uma repórter policial aqui do jornal A Crítica. Lá no Mauazinho, crianças usando relógios no tornozelo para simular tornozeleiras, né? Isso aí é uma criança que já perde totalmente a referência. Aquela é a referência dela, né? Por que o Estado é tão ausente nesse sentido? Na realidade, no Brasil todo isso acontece, né? Repetindo mais uma vez isso, mas é engraçado que ele comentou aqui, né? Você trouxe uma opinião que é bem interessante, né? E é bem condizente com as teorias sobre criminalidade. Uma delas é o funcionalismo, que diz que as pessoas, quando não têm a satisfação das suas necessidades básicas, não vai aderir ao projeto de sociedade que o Estado quer, né? A segunda coisa é a Escola de Chicago, que traz a teoria da desorganização social, que vai dizer que a falta do controle social informal, que é esse controle da vizinhança, da família, da escola, do clube, não é, da vizinhança, ela fica mais sujeita, né, a ser controlada pelo outro controle, que é o formal, que já é o da polícia, etc. E já dizia o filósofo Gabriel Tarde que tudo se trata de imitação. A criminalidade, e muito bem colocado também pelo Amaral, né, a criminalidade ela também é um aprendizado. Né, da mesma forma que a gente se associa com um padrão normal de sociedade e aprende coisas que a sociedade coloca como coisas lícitas, né, com aprendizagens lícitas, o criminoso também ele vai fazer um aprendizado e ele vai agir por imitação. Né? Isso aí quem diz é o Gabriel Tarde justamente. Né? E você falou das crianças que colocam tornozeleiras, né? É isso, é a imitação acontecendo.